Bom dia, mais uma vez aqui para finalizarmos o vídeo de ser o melhor nem sempre é a melhor opção. É a quarta parte, nós já falamos, fizemos a introdução, falamos sobre sabedoria, sobre força, sobre conhecimento e agora sobre força. E nos temas que falamos antes, sobre conhecimento, sobre sabedoria, mais uma vez vou mencionar que conhecimento e força, elas estão ali caminhando lado a lado, né? Sempre, na grande maioria das vezes, quando uma é mencionada, a outra também é. E nas palavras sempre falam que é necessário buscar conhecimento, é necessário buscar sabedoria. Não conhecimento humano, não uma sabedoria humana, mas a sabedoria e o conhecimento a respeito de Deus, que nos faz crescer e nos faz andar por trilhas, por caminhos, por veredas certas, e a gente acaba fazendo a vontade, cumprindo os propósitos de Deus e, consequentemente, a gente erra bem menos. E no que diz respeito a esse tema, o versículo principal, a passagem principal é o Provérbios 24, de 3 a 5, que diz: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deletáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a sua força. Então, sabedoria, conhecimento e força. O tema de hoje vai ser a força, como nós já falamos. E a força, diferentemente do conhecimento e da sabedoria, ela anda no caminho contrário a essas duas. No caminho contrário, por que no caminho contrário? Porque, como eu falei, o conhecimento e a sabedoria, a gente tem que estar sempre buscando e sempre procurando e buscando conhecimento, buscando sabedoria e prosseguindo em conhecer sabedoria. Como nós já vimos, nós já lemos, nós já falamos sobre isso. E a força, por que vai no caminho contrário? Porque a força nós não temos que buscá-la no sentido de ficarmos mais fortes, fisicamente falando, né? Ficarmos ali bombadão, ficarmos com o corpo sarado, com o corpo perfeito. É interessante colocar que é importante cuidar da saúde, mas aquele versículo que fala que chegará o tempo em que adorarão mais a criatura do que o Criador, eu vejo muito disso no tempo em que a gente vive. Pessoas se dedicando, buscando muito mais o corpo perfeito, que existe um limite entre saúde e idolatria. Alguns veneram, idolatram demais o seu corpo e acabam deixando as coisas mais importantes, como a sabedoria, como o conhecimento, e acaba buscando a perfeição do corpo, quando na realidade nós devemos buscar a perfeição diante de Deus até chegar à estatura de varão perfeito. E é a força, a verdadeira força que o ser humano, a verdadeira força do ser humano, ela tem origem em Deus.
e não no seu corpo. Nós já nascemos com uma determinada força física e à medida que a gente vai crescendo fisicamente, essa força vai aumentando. Mas a gente tem que entender que a nossa força, a nossa verdadeira força, ela tem origem em Deus. Essa força física, ela é pouca quando nascemos, ela aumenta quando crescemos, mas à medida que a gente vai envelhecendo, ela também vai diminuindo. E a força que tem origem em Deus, ela também aos poucos, ela começa, ela é pouca quando nós nascemos, ela é pouca quando nós nos dedicamos ao conhecimento, à sabedoria, às coisas do Senhor, ao reino do Senhor, à palavra do Senhor. Mas à medida que a gente vai buscando, conhecendo, prosseguindo em conhecer, tanto do conhecimento quanto da sabedoria, da palavra, em oração, a gente vai crescendo. E ao contrário da força humana, com a idade, com o tempo, né, ela não diminui, ela só cresce. Então é algo que caminha, a força física, ela caminha ao contrário das coisas do Senhor. Com o tempo ela vai definhando. A sabedoria, a força que tem origem no Senhor, com o tempo ela vai só se estabelecendo, se procurarmos verdadeiramente. E Mateus 26:41 vai falar exatamente sobre isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a Bíblia vai falar exatamente sobre isso. Sobre essa questão de que é em Deus que temos que firmar nossa força, porque a nossa carne, ela é extremamente fraca. Devemos viver na força de Deus e não nas nossas próprias. É isso que esse versículo está falando. E foi exatamente nesse contexto que Deus suscitou Sansão. Podemos viver na nossa força, mas na força de Deus. E foi exatamente nisso daí que Deus suscitou Sansão. Homem de conhecimento e sabedoria, até porque a gente só lembra de Sansão na sua força sobrenatural, vamos dizer assim, mas Sansão também, ele tinha sabedoria. Sansão também, ele tinha conhecimento da palavra. E por que eu falo isso? Porque ele era juiz. E para ser juiz de uma nação, ele precisa ter conhecimento, e ele precisa ter sabedoria, ele precisa ter discernimento, porque senão todos os seus julgamentos vão cair por terra. Não é um julgamento humano, não é um julgamento simplesmente a questão de uma lei, mas é um julgamento a partir de discernimento e de orientação do Espírito Santo de Deus. Então, além da força que destacou Sansão, ele também era um homem que teve, não tanto quanto Salomão, é claro, mas que também tinha sabedoria a ponto de ser juiz e conciliar determinadas situações quando era necessário. E Sansão, essa força de Sansão, essa força sobrenatural, como nós falamos, ela vinha de Deus, não era a força física dele, simplesmente humana falando, mas a Bíblia fala que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossava dele. Então, em determinadas situações, como foi naquele episódio em que ele mata um leão, a palavra diz que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossava dele. E naquele momento em que o leão tentava ali, vamos dizer assim, buscar a sua refeição, Sansão o impediu, o matando com as próprias mãos. Isso daí está em Juízes 14:6. Outra situação
foi quando Sansão feriu 1000 homens filisteus com uma queixada de jumento. Também está lá em Juízes 15, 14. E outro momento em também que a Bíblia fala em que o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira, foi já no final da sua vida, quando ele já era cativo lá dos filisteus e estavam lá num show, né, vamos dizer assim, entre lá um show de horrores, e Sansão era a chacota, ficava rodando lá o moinho e tudo mais. Mas em determinado momento ele orou ao Senhor e pediu ao Senhor só mais uma vez que tivesse força para poder cumprir aquilo a qual ele foi gerado, livrar o povo dele dos filisteus. E aí, quando Sansão já estava cego, quando Sansão se envolveu por caminhos, como diz a palavra, existem mulheres cujo caminho é mais amargo do que o fel. Seus caminhos são caminhos de queda, seus caminhos são caminhos de destruição. Ele se embrenhou por este caminho e ele acabou sofrendo consequência. Mas aí ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor e nessa oração ele pede ao Senhor: Senhor, mais uma vez me dê essa força para que eu possa destruir os meus inimigos. E ali ele procura as colunas de sustentação daquele teatro, anfiteatro, falando nos tempos de hoje. E vai lá e o Senhor mais uma vez se apossa dele, e a força sobrenatural que vem do Senhor, que vem do Espírito do Senhor, é sobre ele. Ele derruba as colunas e diz a palavra que naquele momento ele matou mais filisteus do que em seu tempo de vida. Então aqui a gente vê mais ou menos que não adianta a gente andar em teimosia, andar em desobediência. Melhor é andar em obediência e cumprir os propósitos do Senhor, porque dentro dos propósitos do Senhor a gente pode até passar por provações, mas são provações que vão gerar crescimento. Agora, a desobediência, como eu já falei em outros momentos, ela vai gerar cativeiro. Então, melhor é obedecer do que sacrificar. E Paulo, ele fala também uma questão a respeito dessa força humana e dessa força física, em 2 Coríntios 12, de 9 a 10, que diz: Então ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que é Deus falando com ele. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, aí já é Paulo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então a Bíblia vai falar exatamente isso, que a força que nós temos que cultivar, que nós temos que buscar, não é essa força física. Como eu já falei, é claro, temos que manter a saúde dentro do corpo, mas dentro de um limite. Como eu costumo dizer, tudo em excesso é prejudicial à saúde. Claro, menos a oração, dentro da sabedoria, a leitura da palavra, o entendimento e o conhecimento do Senhor, buscando sempre mais e mais. Mas a força física, ela tem que ser dentro do limite, e aí a gente tem que buscar a força, aquela que vem do Senhor, aquela que gera poder, assim como foi sobre Sansão, aquela que nos aperfeiçoa, ainda mesmo quando nós estamos fracos,
aquela que nos faz gloriar na fraqueza, que vai fazer com que o poder do Senhor esteja sobre nós e através desse poder tudo que for feito vai ser feito de acordo com a vontade e para o propósito para o qual nós fomos criados. Isso tudo deixando de sentir o prazer nas riquezas, nós vimos na palavra do conhecimento, a respeito lá de Colossenses 2, a questão da riqueza que nós necessitamos, que é o princípio para que a gente possa acessar tesouros de conhecimento e de sabedoria. Então, é essa riqueza que nós precisamos, e não a riqueza que o mundo nos oferece, não o que esse presente século nos oferece, as riquezas, assim como Satanás ofereceu quando Jesus foi tentado. Ofereceu, subiu lá no pináculo e ofereceu todas as riquezas. Não. O que nós precisamos é as riquezas do Senhor. E aí, tanto faz se a gente vai ser injuriado, se a gente vai ser perseguido, se vamos estar angustiados, mas tudo isso, se for por amor de Cristo, vai ser propósito para que a gente cumpra a vontade do Senhor. Então é essa força que a gente tem que ter, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições, mesmo diante da morte, como nós temos muitos irmãos em muitos países aí que são perseguidos, que passam por dificuldades e jamais negam a Cristo e chega a dar a vida por Ele. Aqui no Brasil é muito fácil ser crente, como a gente sempre fala. É muito fácil porque praticamente não há perseguição. Mas não se enganem, se não tomarmos posição, esse tempo vai chegar. Quem confia nas próprias forças, ele acaba se frustrando. Mas quem confia no Senhor tem força para enfrentar qualquer desafio. Por que a pessoa acaba se frustrando? A nossa força, primeiro, ela é limitada. Segundo, podemos ter um acidente e podemos ficar com um defeito físico e a força já não vai ser mais a mesma. Em outubro do ano passado, nós estamos em julho de 2022, eu tive uma torção no tornozelo, tive uma rotura, é quase que um rompimento dos ligamentos lá do tornozelo. Não chegou a ser, mas eu tive que ficar 20 dias com o pé para cima, depois mais 35 a 40 dias usando uma bota, e até hoje eu ainda tenho dificuldade, dependendo do esforço que eu faço, eu sinto dor no tornozelo. E a previsão mesmo, para nós que somos, vamos dizer assim, réis mortais, né? Mesmo trabalhando, forçando, caminhando, fazendo a questão do dia a dia, a previsão mesmo com fisioterapia era de mais ou menos 1 ano para ele ficar 100%. Eu tive essa torção no mesmo tempo em que Neymar teve, e em menos de 3 meses Neymar já tinha voltado a jogar futebol. Mas como somos réis mortais, muitas vezes a gente também não se dedica ao tratamento, e eu tenho bem disso, como deveríamos nos dedicar. Então, quem confia nas próprias forças, em determinado momento se acaba frustrado. Até porque, como eu falei, a gente vai envelhecendo e a força ela vai diminuindo. A gente vai envelhecendo e a força vai diminuindo. Agora, a força espiritual, a gente vai envelhecendo, vai buscando conhecimento, vai buscando sabedoria, vai desenvolvendo tudo isso e a nossa força vai aumentando. Em Cristo, em Deus, através do Espírito Santo. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. E com a minha destra fiel, de Deus. Da mesma forma
que o Senhor se apossava de Sansão de tal maneira, o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai nos ajudar e o Senhor vai nos sustentar com a sua mão direita, com a sua fidelidade. Então, não precisamos temer, não precisamos nos assombrar diante das dificuldades, diante das situações, diante das investidas malignas, porque nós estamos falando de questões espirituais e não de questões humanas. A gente não precisa temer absolutamente nada, porque Deus é conosco, é Ele que nos fortalece. E nas situações Ele vai chegar no tempo certo, no tempo exato, e vai nos fortalecer para que a gente passe todas as dificuldades. É claro que se for necessário, com o propósito dele, a gente pode até passar por situações meio complicadas, a gente pode até ser subjugado, mas a gente tem que estar realmente fortalecido, buscando conhecimento, buscando sabedoria do Senhor, do Espírito Santo, para saber se aquilo que está acontecendo é propósito dele. E aí, se a gente entender esses propósitos, a gente não vai temer nada disso e a gente vai permanecer firme. E como eu falei, aqueles irmãos que vivem em determinados países onde o Evangelho ele é proibido, a gente de forma nenhuma vai murmurar, a gente vai reclamar de Deus e perguntar por que saímos do Egito, porque lá a gente tinha comida, lá a gente tinha cama, lá a gente tinha como dormir, né? Doce ilusão. E Filipenses 4,13 também fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, mais uma vez, a verdadeira força do homem não vem do seu braço. Maldito o homem que confia no braço do homem. A força, ela vem da destra fiel de Deus, que é ela que nos sustenta, como nós lemos agora há pouco. Então a nossa força física não nos leva a lugar nenhum, mas a força que vem do Senhor, essa nos leva à salvação. E aí vamos ver o que significa a palavra força, o significado da palavra força. O dicionário diz o seguinte: força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração ou se deformar. Essa é a força. Aí, como se estabelecem as leis de Newton. E existem diferentes tipos de força na natureza. Algumas delas, força gravitacional, essa todo mundo conhece, principalmente quando cai, né? Quando rala os joelhos, como eu costumo dizer, quando torce o tornozelo, como eu costumo dizer. A força elétrica, que tanto nos ajuda. Devem estar ouvindo ali um gerador ali do lado, gerado pela essa força elétrica. A força magnética. E tem uma força interessante, uma força que eu nunca tinha ouvido falar, uma força de empuxo. Agora, se a gente for fazer uma releitura dessa força, vamos dizer assim, no que diz respeito mudando ela um pouco para a questão espiritual, a gente pode ler a força desse jeito, ó. Força é o Espírito Santo, que é dinâmico, é Ele quem nos impulsiona quando estamos paralisados, quando estamos letárgicos, é Ele quem nos freia quando estamos acelerados ou caminhando além ou no caminho, na velocidade que deveríamos estar, é Ele quem vai nos frear, o seu poder sobre nossa vida nos capacita e nos impulsiona para toda boa obra, como estabelece a lei do Deus vivo.
Então o Espírito Santo é dinâmico e é Ele quem nos impulsiona quando estamos paralisados, letárgicos ou fora dos trilhos para nos frear. O seu poder sobre nossa vida nos capacita e nos impulsiona para a boa obra, como estabelece a lei do Deus vivo. Observa que dentro dessa questão espiritual ainda, a força natural, ela vai falar que a força, quando ela é colocada sobre um determinado objeto, ela vai fazer com que ele desenvolva uma aceleração ou ele venha se deformar. Então o Espírito Santo vai nos fazer desenvolver uma aceleração. Agora, a força maligna, se a gente permitir, ela vai nos deformar. Também é uma força espiritual. E qual a força que eu vou buscar? A força do Espírito Santo, que é o Espírito Santo, ou me embrenhar pelos caminhos errados e permitir que o inimigo vá nos deformando, a força dele vai nos deformando. E aí muitos entram pelo caminho das drogas, muitos entram pelos caminhos de buscar enriquecimento de qualquer forma, muitos entram por esse caminho para poder buscar poder de qualquer forma, muitos entram por esse caminho para poder chegar em patamar de poder humano, vamos falar assim, de posições humanas que no fim das contas só vai fazer com que o homem seja deformado. O Espírito Santo não. Ele vai nos impulsionar para a boa obra, para estabelecimento do reino de Deus. E como eu falei ali, a questão do empuxo, né? Só mencionei o nome dele. Para mim foi novidade, eu nunca tinha ouvido falar. Vamos ver o significado do empuxo primeiro na questão natural. Empuxo é o nome dado à força exercida por um fluido sobre um objeto mergulhado total ou parcialmente nele. Também conhecido como princípio de Arquimedes, empuxo sempre apresenta a direção vertical no sentido para cima. Olha que interessante. E aí, na questão espiritual, vamos ver que empuxo ou Espírito Santo é o nome dado à terceira pessoa da Trindade. Quando o homem é mergulhado total ou parcialmente ou total nele, né? Ele nos impulsiona na direção vertical, né? Sentido para cima, direto ao trono da graça. Eu sempre gosto de falar, as questões naturais nada mais são do que reflexos ou sombras, como a palavra diz, das coisas que estão lá no céu. Então, foi interessante essa questão da força. A força natural, ela nos serve para manter essa casca, esse corpo em pé. Mas a força espiritual, ela nos impulsiona e nos leva para que vidas sejam ganhas, sejam atraídas para o Senhor e nos leva direto ao trono da graça. Já chegando no finalmente, Sansão foi o homem mais forte. Ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria, todavia, ele era o mais forte, né? Todavia, não foi sábio o suficiente para evitar as ciladas armadas por Satanás. Sansão foi o homem mais forte, tinha conhecimento, todavia não foi sábio o suficiente para evitar as ciladas armadas por Satanás. Esse foi Sansão. E Salomão? Salomão foi o homem mais sábio, tinha inteligência e discernimento, todavia não foi forte o suficiente para evitar as ciladas de Satanás. Observem, nem o mais forte, nem o mais sábio conseguiu evitar as ciladas. Em determinado momento, eles pisaram na bola. O tempo chamado de hoje, né? Desde sempre, basicamente, mas principalmente o tempo chamado de hoje, propõe que temos que ser melhor em tudo que fazemos. Só que, como diz o próprio título desse estudo, ser o melhor pode não ser a melhor opção. Qual a melhor opção? A melhor opção é ser constante em Cristo. Olha o que diz Efésios 4, de 14 e 15.
Efésios 4, capítulo 4, versículos 14 e 15. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então aqui vai falar que nós temos que deixar de ser meninos, que temos que deixar de ser inconstantes, para que não possamos ser levados, né, por qualquer tipo de vento de doutrina, a questão das fraudes humanas aí, que sempre vem nos enganando. Claro que esses aí estão sendo assolados pela força maligna lá de Satanás, pela astúcia deles, né? Mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, que é a nossa força de impulso, aliado ao Espírito Santo, que é o Espírito Santo. Então, não adianta ser o melhor, não adianta ser o mais forte, não adianta ser o mais sábio. Então, o que adianta? Olha lá, Daniel não foi o mais forte, não foi o mais sábio, ou o mais inteligente, porém, foi o mais constante. Assim como Salomão e como Sansão, ele adquiriu sabedoria e conhecimento e força direto da fonte, direto do trono, direto do Espírito Santo do Senhor. A diferença foi que ele aliou tudo isso ao temor de Deus. Isto foi o que o tornou diferenciado dos demais. Então a gente vê já lá nos finais do tempo que Daniel, ainda depois de velho, já ancião, ele ainda foi solicitado por um rei para poder ministrar a sabedoria e fazer com que determinada situação fosse resolvida. Então, no envelhecimento, nós não seremos enfraquecidos no que diz respeito à força que vem do trono da graça. De fato, não basta ter força, sabedoria e conhecimento. Podemos aprender a aplicá-los de fato, não basta ter força, sabedoria e conhecimento. Devemos aprender a aplicá-los aliado ao temor do Senhor. É o que está escrito em Provérbios 7, 1, Provérbios 1, 7 e 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando o homem permite a sabedoria e o conhecimento andarem juntos e mantém o temor do Senhor, ele se torna forte. Entendeu? Dá para perceber o que está escrito lá em Provérbios, no versículo que deu origem a tudo isso, Provérbios 24, de 3 a 5. Então, quando o homem permite a sabedoria e o conhecimento andarem juntos, não o conhecimento, não a sabedoria humana, mas o conhecimento do Senhor, e se mantém no temor do Senhor, aí sim, ele se torna verdadeiramente forte. E para terminar agora, quando o homem adquire apenas sabedoria, torna-se um pensador. Quando o homem adquire apenas conhecimento, torna-se intelectual. Quando o homem adquire apenas força, ele torna-se vigoroso, né? Forte, mas nos tempos de hoje, saradão. Então, a Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Charles Spurgeon. Então, é dessa forma que temos que seguir, buscando a força do Senhor, caminhando para o alto, direto ao trono da graça, buscando conhecimento, buscando sabedoria e buscando a força no Senhor. Porque com o conhecimento do Senhor,
com a sabedoria do Senhor, nós vamos nos tornar fortes. Não a força de Salomão, não a sabedoria e o conhecimento de Sansão. Estou falando isso porque a própria Bíblia diz que Sansão foi o homem mais sábio do mundo e não chegaremos ao nível dele. Não estou falando aqui que não seremos sábios ou fortes. Estou dizendo que ao nível deles, possivelmente não. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa entender verdadeiramente que temos sim que buscar conhecimento, temos sim que buscar sabedoria, temos sim que nos preparar, não só para as questões espirituais, para o reino, mas temos que buscar conhecimento e sabedoria também neste mundo, para que possamos nos estabelecer e termos a nossa vida abençoada, a nossa vida estruturada, um bom emprego, começando aí os jovens estudando, buscando cada vez mais se estudar, mas lembrando que mesmo na vida secular, se permitirem que o Espírito Santo venha, como foi com Sansão, e se aposse de vocês e se aposse de nós, ou a nossa vida vai ser outra. Amém? Senhor, te louvo, te exalto, te glorifico, porque o Senhor é digno, Pai amado, de tudo que nós temos a oferecer, e o que nós temos a oferecer é exatamente aquilo que o Senhor nos entregou. A nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa força, o discernimento, Pai amado, que o Senhor nos dá através do Teu Espírito Santo, para que nós mesmos sejamos beneficiados, para que, Pai amado, aqueles que estão ao nosso lado sejam beneficiados, para que o Teu reino seja estabelecido. Que a gente possa, Pai amado, ter verdadeiramente a sabedoria para podermos percebermos, Pai amado, as ciladas e os ventos de doutrinas que querem nos tirar, Pai amado, que querem nos descarrilhar dos trilhos que é a Tua palavra, que é o Teu Espírito Santo, que é a Tua vontade. Pai amado, venha sobre cada um de nós para que a gente firme os nossos pés. Pai amado, pelo conhecimento da Tua palavra, pelo conhecimento de Ti, e como foi falado, não porque nós somos capazes, mas porque o Senhor é misericordioso. Que nós venhamos, Pai amado, sim, buscar sabedoria, buscar conhecimento, buscar entendimento, buscar força, mas buscar essa força, essa sabedoria, esse entendimento em Ti, através do Teu Espírito Santo, sempre orientado, Pai amado, e sempre constantes, como foi com Daniel. Que possamos aprender, Pai amado, a ser temperados, a ter o temor, ao temor do Senhor, para que possamos permanecer em pé. Porque aquele que teme ao Senhor, ele, Pai amado, de forma nenhuma vai tropeçar ou vai cair. Vai passar sim por provas, ele vai passar, Pai amado, por situações adversas, porque o Senhor vai procurar nos aprimorar, o Senhor vai procurar fazer com que a gente venha a crescer. E como eu já falei em outros momentos, cientificamente provado, crescer dói. Os ossos vão esticando e a gente sente dor. Então, Pai amado, no Teu reino também não é diferente. Crescer dói. Crescer vai gerar esforço, crescer vai gerar sacrifício, no sentido de estar sempre caminhando para junto de Ti, no sentido de estar estudando a Tua palavra, no sentido de estar lhe buscando em oração, no sentido, Pai amado, de reconhecimento que tudo que nós temos, a nossa força, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento vem de Ti e que temos que prosseguir a buscá-lo. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te glorificamos. Amém.